Agora a gente vai chamar a sua atenção para um outro tipo de violência contra a mulher, principalmente, e que tem números assustadores. A cada hora, gente, o Brasil tem 9 casos de estupro. Em 2024, apenas aqui, no Espírito Santo, foram 1.499 casos registrados, sem contar aqueles que não chegam ao conhecimento da polícia. Em 869 casos, as vítimas tinham até 12 anos. Na faixa etária dos 13 aos 17 anos, foram 288 registros. Mais de 1.000 casos aconteceram aonde? Adivinha? Dentro de casa. Ou seja, gente, o estuprador era alguém conhecido dessa criança, desse adolescente. E aí a gente se pergunta, vamos lá, aonde que nós estamos falhando na proteção das nossas crianças e adolescentes? Esses números são absurdos e, como eu já disse, ainda tem aqueles casos que nem chegam à polícia, que a família mantém em segredo, né, que acaba sendo conivente. Ah, deixa isso quieto, vou deixar passar. Vem cá, vamos bater um papo sobre esse assunto tão importante. Eu conto com a sua participação aqui, no nosso WhatsApp, tá aqui o número para você já na tela. E aqui no nosso estúdio, eu recebo a psicóloga Gisélia Freitas. Obrigada, Gi, pela sua participação com a gente. Uma boa tarde. A advogada Camila Dias. Obrigada também, Camila, pela sua presença. E hoje a gente recebe aqui a Andressa, que ela vai contar pra gente o que ela passou também na infância, que a gente está vendo aí, a gente pensa, isso acontecia no passado. Não. Infelizmente, daqui a pouquinho a Camila vai contar pra gente onde nós estamos falhando na proteção das nossas crianças, que a gente continua vendo esses números assustadores. Boa tarde, Andressa. Qual é a sensação que você tem diante desses casos que a gente está noticiando? Boa tarde. Boa tarde. Roberta, eu fico muito triste, né? Porque a gente vê... Fala bem pertinho do microfone. A gente vê, na verdade, os pais, né? A ausência dos pais. Eu, por exemplo, como eu falei da outra vez, eu fiquei de 7 a 10 anos sendo abusada pelo mesmo homem que era o meu ex-padrasto. Só que não tive a oportunidade de falar, falei apenas dele, mas foram vários outros homens, não apenas ele, no mesmo bairro, que abusou de mim nessa faixa etária de 9 até 12 anos de idade. Então, eu mais que ninguém me sinto revoltada, com certeza, é uma grande tristeza saber que, às vezes, os pais não observam, né, como que os filhos estão se comportando, o comportamento que já está diferente, né, e passar a saber o que está acontecendo. Já que você já tocou nesse ponto, Gisélia, quais são os sinais que a gente pode observar se tem alguma coisa diferente acontecendo com os nossos filhos? Tão delicado, tem que estar muito próximo, né? Porque a criança tem aí 3 etapas dessa idade, onde que ela é muito nova e ela não percebe também que está sendo abusado, não entende o que está acontecendo. Quando é um pouquinho maior, ela entende, mas não sabe a consequência disso. E quando ela ainda tem um terceiro nível, que é uma compreensão maior, onde tem uma reação. Então, os pais têm que ficar muito atentos com a forma, por exemplo, perde o sono, perca de apetite, essa criança ela aumenta o nível de ansiedade, irritabilidade, né? Existe uma desconexão afetiva, né, ainda durante essa infância, porque a maioria dessas consequências, Roberto, é vista na fase adulta, as consequências com psicólogo, com psiquiatra, né, o estigma, né, o buraco que isso faz depois na fase adulta continua, mas observar no início é muito importante, independente de observar ou não, isso existe na nossa sociedade, é importante que os pais conversem, dialoguem, falem o que é certo, o que é errado, o que pode, não pode, mostra videozinhos educacionais sobre isso. Então, não esperar, às vezes, dar sinal, porque, às vezes, é uma linha muito tênue que separa uma condição da outra, ou seja, é muito difícil também, às vezes, Roberta, identificar, principalmente pais, né, que estão na correria, que ficam na rua, que ficam sempre trabalhando fora, chega cansado em casa, e aí é coisa de escola, é muita coisa. Então é importante dialogar, independente também desses sinais. Interessante você falar isso, porque às vezes essa criança, esse adolescente está
na fase ali de transição, vou pensar da criança passando para a adolescência, né? Ele já fica mais introspectivo, fica mais trancado no quarto, às vezes não quer falar. Então, como que a gente percebe que esses sinais podem estar relacionados a um possível abuso, a um possível estupro e não necessariamente a uma fase de transição normal da vida? Como que a gente consegue diferenciar isso? Principalmente, é importante quando você fala isso, me faz lembrar a importância de manter bem estruturado a relação pais-filho, comunicação, ser um canal de comunicação, sempre perguntar, dialogar, como foi seu dia na escola, estimular a fala para que essa criança, esse adolescente possa verbalizar. No nível que você colocou, é muito mais difícil de identificar ainda, Roberta, muito mais difícil. Porque se mistura, né? Eles viram a chavinha mesmo, o comportamento deles é totalmente atípico, é outro, são introspectivos, são calados, se irritam com facilidade, muda de gosto, hábitos, apetite totalmente. Por isso que o diálogo é muito importante, estruturar desde pequeno como é que foi seu dia, o que aconteceu na escola, na ausência da mamãe aconteceu alguma coisa, como é que tem sido aí o seu dia a dia, deixar aberto esse canal. Já a Camila Dias vai contar pra gente aonde nós estamos falhando para que a gente consiga impedir esses casos, aonde que a gente está errando. Mas antes, presta atenção nessa reportagem, uma cantora de forró passou um susto após um show, ela sofreu, gente, uma tentativa de sequestro. Laninha Show usou as redes sociais para compartilhar com os fãs os momentos de terror que ela viveu com os criminosos. E tava eu, meu marido e meus filhos dentro do carro. E o marido precisou sair do carro. E nessa hora que o marido saiu do carro foi na hora que chegou 2 homens. E eles ficaram em briga corporal lá fora. E infelizmente eles conseguiram entrar. Um entrou no lado do motorista, do meu lado, e o outro entrou também. E o meu marido ficou para trás. Eles saíram no carro comigo e com os meus filhos. Mas assim que os suspeitos saíram com o carro e a família dentro, entraram numa rua onde acontecia uma blitz da polícia. Eles pararam o carro e foi quando eu abri a porta e corri. E eu gritei, Lali, abre a porta. E a gente saiu correndo. Eu saí correndo segurando nos meus filhos. E a gente saiu correndo. Os 2 suspeitos foram presos pelos policiais. Com eles, foi encontrada uma arma falsa. Laninha suspendeu a agenda de shows para se recuperar do susto. E quando eu acordei, que eu não te encontrei, pelo teu nome eu chamei. É difícil, né, gente? Vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso bate-papo sobre casos de estupro aqui no nosso estado, que a gente tem percebido que... Vamos lá. No ano passado, nós tivemos um registro de 1.499 casos, Camila Dias. Isso dos que foram registrados, o que chegou ao conhecimento da polícia, fora aqueles que a família ficou quieta, que ninguém levou o caso adiante. E aí, mais da metade, 869 casos foram cometidos com vítimas de até 12 anos. O que está acontecendo, Camila? Onde a gente está errando, falhando na proteção das nossas crianças? São tantas camadas, né? Literalmente, para um crime assim tão horrendo, com vítimas que não são levadas a sério quando conseguem verbalizar o que estão sentindo. Então, você pensa que, como no caso da nossa participante, né, que iniciou, né, a sequência que ela sofreu com padrasto, ou seja, dentro do ambiente familiar. Então, nós não estamos falando de crianças que estavam andando, que podem acontecer, né? E serem, né, raptadas e estupradas. A gente está falando aqui que a maioria delas é no ambiente onde deveria ser um ambiente de paz, respeito e amor, acolhimento. Então, o que a gente faz com isso? Se os próprios padrastos, pais, as mães, às vezes são coniventes, tios, primos, né? Todos eles. Então, assim, o que a gente faz? Denúncia, a gente tem que ensinar as nossas crianças, escola, que é um local onde é um local neutro, e muitas vezes elas confiam mais nos educadores do que mesmo dentro de casa. Né? A gente teve um caso aqui ano passado de uma história, um caso, né, que chegou à polícia justamente porque a escola percebeu isso. Tem vezes, a gente também tem esses casos de crianças que às vezes deixam um bilhetinho, né? Elas têm tanto medo, mas se nas escolas a gente estiver levando essa educação sexual, que às vezes é tida de forma errada pela sociedade, que não entende qual é a importância, serão nesses ambientes onde eles vão estar verbalizando para os profissionais, né? Estar ensinando também. Só que tudo vai ter que ser, eu penso, que
a gente fala muito do lar, do ambiente do lar, mas como é no lar, como é lá que acontece, a gente tem que pensar no externo, onde nós, como sociedade, né, pessoas que estão lidando com essas crianças, outros familiares, né, que não convivem, que também percebam esses comportamentos que a psicóloga explicou, porque a gente não sabe, né, Roberta, de onde que vem. Então, assim, todos nós, porque existe uma lei, existe uma punição. Só que se a gente não chegar com esses criminosos até lá, essas crianças vão E continuar a lei foi sendo até endurecida, né? Sobre essa questão de crimes contra a criança, foi até endurecida, Camila. E ainda assim, a gente vê os casos registrados. Isso porque é muito subnotificação, né? Assim, o registro, né, que você trouxe está bem abaixo do que de fato acontece, porque a gente não sabe, infelizmente, né? E o que acontece com quem é conivente? Tá, vamos pensar em situações em que a mãe sabe do que aconteceu. Ah, mas eu não quero largar meu marido. O que acontece com essa mãe também, por exemplo? É um crime quando ela se omite de algo que ela deveria defender, porque pai e mãe são os responsáveis pela criança. Então, você pensa, se aquele que é o responsável pelo zelo da saúde, da educação, do emocional e tudo mais, ele sabe e ele é conivente com o crime, não só a mãe, mas às vezes uma avó sabe, um irmão, né, que já tem a maioridade alcançada, todos respondem juntamente pelo crime também. Ó, vamos abrir espaço, então, para as nossas participações. Está aqui o nosso QR Code. Já chegaram comentários. O Gilberto Marcelino fala... Disse bem, Roberto Salgueiro, é o cúmulo do absurdo, uma covardia às nossas crianças. Também tem uma pessoa que diz, boa tarde, a psicóloga foi certeira, sofri abuso dos 6 aos 12 anos. E no início, a gente não entende mesmo o que está acontecendo. Mais tarde é que você se dá conta que isso é errado, mas tem medo das ameaças. Eu fiquei agressiva, respondona, só chorava isolada, somos violadas por quem deveria nos proteger. E isso é muito confuso. A gente vai ver agora o depoimento da Zenaide. Ela mandou pra gente um vídeo contando, né, o que aconteceu com ela durante a infância. A gente, quando é criança, a gente não sabe, a gente pensa que é carinho. Por isso que eu acredito que muito mal, né, acontece para as crianças, porque elas não sabem discernir o que é o abuso e o que não é. Eu mesmo não sabia. Aí os amigos dos meus pais chegavam lá, né? Aí sempre me chamava para perto deles, eu ia, sentava no colo e eles alisavam meus seios. Eu não sabia aquilo que era abuso. Eu, hoje adulto, tenho minhas 2 filhas, graças a Deus já são casadas, e eu sempre alertei elas, não sentar no colo de ninguém. Se as pessoas chamar para conversar, dar bala, essas coisas, elas nunca aceitaram. Eu sempre policiei isso com as minhas filhas. E também falei, o colo do pai não senta. Sempre eu vigiei minhas filhas em questão disso aí, porque aconteceu comigo, eu não queria que acontecesse com elas. Muitas das vezes o grande mal está dentro da casa, com quem você conhece, né? E você acha que, não tem perigo. Claro que tem perigo sim. Pai, irmão, todo mundo tem perigo. Tem que alertar nossas crianças em relação a isso. Muito bom esse depoimento da Zenaide participando com a gente direto lá de Castelo Sul do nosso estado. E ela trouxe esse ponto importante, faz a gente pensar, Gisele, numa conversa preventiva com os nossos filhos. Mas, às vezes, os pais pensam assim, mas tem uma idade para eu começar a conversar sobre esse assunto com eles? E o tempo vai passando e não vai conversando. Isso é verdade. Até porque é um tipo de diálogo que os pais não gostam. Muitos pais não têm essa afinidade, não gostam, acham que é prematuro. Ou então vou colocar terror na cabeça do meu filho. E não sabe identificar, né? E existe pais que já têm uma personalidade mais agressiva, já dificulta mais ainda essa verbalização, né? Agora, a criança, ela tem uma forma de expressar, de se comunicar de forma lúdica. É importante que o adulto, quando está próximo, mesmo que ela não fale como é que foi seu dia, ao desenhar, ela expressa aquilo, ela simboliza aquilo, ela põe aquilo no papel, na brincadeira do dia a dia, com bonecos, com carrinho, com os colegas, sabe? Então, a gente está falando de um comportamento de agressividade, falta de sono, irritabilidade, né? Isolamento, mas existe uma fala, porque às vezes ele não diz, mas o não dito dele é possível fazer uma leitura. Nos desenhos, nas brincadeiras,
é a forma que a terapia, né, identifica potenciais ou possíveis problemas no dia a dia daquela criança. Você de casa já passou por alguma situação parecida? Manda pra gente aqui no nosso WhatsApp. Já já a gente vai ler o seu comentário. Tem uma pessoa que diz tem que mudar a lei contra, né, o abuso infantil. E a gente passou por uma mudança recente. Daqui a pouquinho a gente vai abrir espaço para mais comentários. No seu caso, Andressa, você ficou 7 anos guardando isso para você. Como é que foi viver isso calada? Na verdade, eu vivia sofrendo, né? Eu vivia sofrendo e eu não tinha coragem de falar, porque, como eu falei da outra vez que estive aqui, a minha mãe era muito agressiva e o abusador ele continuou convivendo comigo até praticamente na minha fase adulta. Então, eu não tinha coragem. Qual era a sensação que você tinha quando encontrava com esse homem, depois, em outras situações ali no dia a dia, diante do que já tinha acontecido? Nojo. Tinha muito nojo, a fala dele me incomodava, a presença dele. Você contou para sua mãe em que momento? Eu contei, na verdade, no dia que eu tentei suicídio, né? Com 14 anos de idade, 13 para 14 anos. Eu lembro que eu escrevi um bilhete, deixei em cima da geladeira e contei as sequências de abuso que eu havia sofrido por ele e, na verdade, pelos outros homens também, mas eu frisava mais ele. E ali pedi perdão à minha mãe como se eu fosse a culpada. De vítima, eu me sentia culpada pela situação. Pedi perdão à minha mãe, mas que eu ia tirar minha vida. E tentei suicídio. Então, assim, graças a Deus que eu não consegui, né? Estou aqui para contar e para encorajar outras mulheres, outras crianças a falar, né? A não guardar consigo. Porque hoje, Roberta, nós trabalhamos com mulheres, mulheres empoderadas na unção, que falam sobre isso. Porque a gente quer encorajar outras mulheres a não guardar para si, que hoje tem, inclusive faz parte da nossa equipe, mulheres foram abusadas sexualmente na infância, sofreram estupro na sua fase mais adulta e leva a consequência para o seu relacionamento com o esposo, que hoje é casada. No meu caso, eu desenvolvi, como é que fala? Eu fiquei mais ativa na área sexual. Tem uns que travam, né? Outras pessoas que travam, não conseguem ter relacionamentos saudáveis. E eu fiquei muito ativa, que fui para prostituição. Foi uma consequência dos atos que eu vivi lá atrás. E então, qual foi a difícil. reação da sua mãe quando você contou para ela? A reação da minha mãe, de imediato, não foi nenhuma. Não foi nenhuma. Ela foi pega de surpresa, não tão de surpresa, porque eu me recordo que aos meus 9 anos de idade, um dos meus tios percebeu e alertou ela. Só que dali ela não acreditou. Então, por ela me ameaçar no momento que ela estava me indagando, ali me questionando se era verdade, eu fiquei com medo. Então, como eu fiquei com medo, eu desmenti. Eu falei, não, ele não mexe em mim. Não tive coragem de levar à frente a denúncia. Então, quando ela veio ver a carta, ler a carta, a resposta dela para mim foi nada. Só que aí depois ela tentou até mesmo agrediu essa pessoa, foi uma confusão terrível. A gente tem aqui um comentário também que a gente fica passada, como que as coisas acontecem, como que esse abusador, ele tenta agir com naturalidade. Olha só esse comentário. Descobri nas férias da minha sobrinha que o padrasto dela dava massagens nela. Quando eu fui perguntar como era essa massagem, eu fiquei passada. Ele enfia a língua no ouvido dela, ela tem 7 anos. Chamei a mãe dela para conversar e ela falou que é só uma brincadeira dele. Camila, vamos lá. Às vezes a gente, enquanto sociedade, a gente não tem, essa tia não tem a responsabilidade ali, direta por essa criança, mas a gente está vendo alguma coisa acontecer, tá? De fora, o que a gente pode fazer por essa criança? Então, no caso daí, foi a tia, né? Foi falar com a própria irmã, acredito. Precisava, né? Apesar de não ser o lugar dela, né? Que quem deveria se responsabilizar era a mãe. Mas ainda tem essa negação, né? As mulheres ainda têm isso para proteger, enfim, uma série de questões. Insistir nisso, eu sugeriria. E, dependendo de como for, ir até o Conselho Tutelar, reportar esse comportamento, para que seja... Essa criança ela precisa de ser ouvida num ambiente neutro. Esse ambiente neutro seria um profissional, né? Um psicólogo. Mas como? Se a mãe não está nem levando em consideração a atitude. E, ao mesmo tempo, também, não é o caso, porque eu parto do princípio que é melhor acreditar
sempre do que se omitir e diante de algo que possa estar acontecendo. A gente sabe que as crianças, elas são lúdicas. Então, aquilo que, né, a psicóloga explicou, algumas questões ficam confusas para elas, né? Alguns comportamentos e tudo mais. Mas sempre é importante dar esse ouvido ao que elas reportam, né? Então, a gente sabe que não é um comportamento adequado, seja pai, seja mãe, o padrasto, qualquer um enfiar uma língua na orelha de uma criança. Então, que isso já é, né, um estímulo desnecessário para uma criança. Você dá um beijo no rosto, um abraço, isso daí, uma massagem no braço, se ela tiver com a dor, agora uma massagem corporal numa criança, qual o sentido disso? Então, a gente, sim, eu sugeriria, sim, levar essas informações para um local adequado. Por isso que a prática do diálogo é importante, né? Como foi seu dia? Uma pergunta simples e às vezes fica com preguiça. Ah, foi legal. Mas legal como? O que você fez? Com o que você brincou? Como foi? Porque ela pode contar, ah, hoje eu brinquei com o tio. Você foi aonde? Eu fui na praia. Como é que foi? Ah, ele brincou de pega-pega. Como é que foi esse pega-pega? Que interessante. Ah, ele pegou aqui, ali, fez isso. Aí você sabe interpretar que aquilo foi de maldade. Então, o diálogo, ele é muito importante, estimula, por mais que a mãe esteja cansada, né, converse, e às vezes parente, ela falou da questão você falou da tia, às vezes os parentes também, que têm sobrinhos pequenos, e os pais estão tão envolvidos naquela redoma de que não, né, que em casa isso não pode acontecer, ou não querem ver, que pergunte, e aí, coisa linda da tia, como é que foi seu dia, o que você tem feito na escola, conta pra mim, por que as pessoas em volta também não podem ajudar? E para ouvir também, né? Porque às vezes pergunta, aí tá ali na função, na missão, fazendo outras coisas, e nem estimula, fala e já está interrompendo a resposta da criança. A gente precisa realmente dar nossa atenção para os nossos filhos, estimular, né? e a forma correta de estimular é uma escutativa com perguntas. Né? Como foi isso? Mas me fala mais sobre isso. Estimular. E a criança também é muito bom, porque ela se sente amada naquele momento que a mãe está dando atenção. Agora, uma dúvida, por exemplo, diante desse relato aqui da Andressa, Camila, esse crime, ele prescreve? Se ela quisesse hoje levar esse caso para a justiça, como que fica isso? Quantos anos você tem, Andressa? 37. Hoje já seria mais difícil, mas a gente tem uma prescrição longa aí para o crime, né, de estupro, e ainda tá para ser revisto dele ser imprescritível, né? Hoje, até 20 anos após, se ela era uma criança, uma adolescente na época, e após os 18 anos, se ela já tinha, né, já é maior de idade, ainda tem um tempo também. Mas, quanto criança, como aumentou, então a gente citou aqui na época, no caso da Anitta, né, que também compartilhou, que havia sofrido, então fica um período bem longo. Muitas vezes, infelizmente, né, por seus motivos pessoais, as mulheres se tornam adultas, como o caso da Andressa, e já passou, já me feriu tanto, já tive que carregar tantas marcas, me remói tudo de novo, né? Você fica revitimizada e já fez tratamento, está em outros relacionamentos, onde quer deixar aquilo para trás, acaba, né, deixando realmente. Mas aí a questão é mais de proteção para outras possíveis vítimas, né? Porque, infelizmente, são casos recorrentes, né? Pedófilos e estupradores, eles, infelizmente, não cometem uma vez com uma vítima. É triste, mas é a realidade. Tem gente aqui falando, eu também fui abusada quando eu era criança. Tem outra mãe também participando. Na verdade, a avó, né? Muito bom esse assunto. Tenho 3 netos e tenho muito medo. Por isso a importância do diálogo, né? Esse é o nosso papel aqui no programa, estimular essa comunicação em casa. Tem outro relato também, sempre falei com minhas filhas para nunca sentar no colo de homem nenhum, nem de parente, sempre dialoguei muito com elas. Tem outro relato, o meu padrasto me abusava em casa e quando eu falei para minha mãe, me lembro o que ela disse, que não iria largar o marido dela. Olha isso, gente, pois um dia eu cresceria e abandonaria ela. Nossa, que triste ouvir um comentário desse. Uma outra pessoa fala, não quero me identificar, aconteceu comigo, eu tinha por volta de 6 ou 7 anos, minha mãe precisava trabalhar e deixava eu e meus irmãos na vizinha da rua de cima da nossa casa. E o esposo dela ia para a casinha de ferramentas no fundo do quintal. Ai, meu Deus. Até que um belo dia, eu brincando próximo, ele me chamou e eu fui inocente. Ele passou as partes íntimas dele nas minhas. Eu não entendi nada, mas senti vergonha de falar algo na época.
Hoje eu tenho medo de expor a situação, pois já se passaram mais de 25 anos, ele tem netos e netas e continua morando no mesmo lugar, tenho contato com a família. Porém, tenho medo de expor e eles acharem que eu estou querendo atrapalhar a relação, enfim. Andressa, qual foi a importância para você, né? De que maneira isso te libertou? Você falar sobre isso, você resolver essa questão dentro de você? Na verdade, quando eu falei para minha mãe, não foi libertador, porque não tive o acolhimento, não tive a compreensão, né? Mas depois que eu me converti, né, ao Evangelho de Jesus Cristo, aí eu comecei a usar como testemunho e encorajar pais e mães, né, a aconselhar os filhos, como a psicóloga falou, a sentar e conversar. E também depois que eu tive meus filhos. Hoje eu sou mãe de 4 filhos e tenho essa conversa. Não senta no colo dos outros, principalmente homens, porque não é só homem que é pedófilo, né, gente? Tem mulher também. A gente sempre vai mais pela parte do homem, mas tem mulheres também. Sim, a gente sobre traz isso. a estatística que realmente predomina, mas, infelizmente, a gente vê que tem homens como vítimas e tem mulheres como abusadoras e estupradoras Assim como também. crianças também, não são só as meninas, né? Os meninos também são abusados e estuprados. Então, para a gente finalizar, Gisélia, mais uma vez a gente reforça a importância da comunicação e nem que seja em algum outro momento da vida, a mulher precisa tratar isso, cuidar disso. Precisa, Roberta. As consequências, infelizmente, são bem significativas na fase adulta. A pessoa não consegue ter uma relação sadia e isso realmente leva a problemas emocionais, psíquicos e problemas significativos na autoestima.